Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Aqui estamos para ter mais um tempo com Deus. E gostaria de começar este tempo então com Deus, orando para que realmente Ele venha também abençoar os nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, bom Deus, por mais um dia de vida, Senhor, que Tu nos estás a dar, e que bom é podermos agora também vir à Tua presença, Senhor, em oração, em louvor, e também para, Senhor, refletirmos, meditarmos na Tua Palavra. E eu peço a Tua bênção por este tempo, Senhor, que seja um tempo que abençoe os nossos corações e que também, Senhor Deus, agrade ao Teu coração, Senhor. Meu Pai Celestial, que os cânticos, as letras, Pai Santo, também a palavra que vamos ministrar, ela possa fazer luz e abençoar os corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, no seguimento, nós vamos ter um tempo de louvor, dirigidos pelo nosso dueto, a Susana e o Filipe, e vamos então também poder assim deleitar-nos com uns belos cânticos e também poder acompanhar. Amém? Olá, irmãos, paz Senhor. Paz Senhor, olá. Nós vamos louvar a Deus, amém? Todos juntos. Bênção e honra, glória e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, Israel e eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, Israel e eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos vão se louvará. Em louvor será exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao nosso Deus. Amém? Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, Israel e eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos vão se louvará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todos vão se louvará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Oh, eterno Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus com as nossas palavras. Amém? Oh, Pai, tu és santo, Senhor. Toda a honra e toda a bênção para ti. Aleluia. Santo és. Sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Aclama sua palavra, cantai ao eterno Deus. Sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Aclama sua palavra, cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos vão se louvará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todos vão se louvará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará.
joelho se dobrará. Se as crises acabam bater, e o teu reino não passará. Então a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Ó eterno Deus. Amém. Aleluia. Santo és. Amém. Aleluia. Nosso Deus merece todo o nosso louvor, toda a honra. Nós vamos continuar a louvá-lo com o corinho que diz Quão formoso és. Amém? E vamos fazer deste corinho a nossa oração. Amém? Dizer de todo o nosso coração, Senhor, como tu és formoso, Deus, tu és o Rei do Universo. Amém? Vamos louvar a Deus. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Quão formoso és, Deus. Ó Senhor. Obrigada, Pai, porque é tão maravilhoso estar na tua presença, Deus. Santo és. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que bom é, não é? Podemos entoar estes cantos tão belos, que tão bem fazem a nossa alma e que certamente também agrada ao coração do Senhor nosso Deus. Nós somos um povo que canta,
o nosso povo, tem um dito que quem canta seus males espanta. Mas nós não cantamos para espantar os maus. Nós cantamos porque o mal já está espantado, não é? Amém? Pela graça e pela obra do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Estamos na Páscoa e estamos nesta sexta-feira da crucificação, e, portanto, eu gostaria também de falar dentro deste tema, a provisão da crucificação de Jesus. Amém? Quando falamos aqui em provisão, estamos a falar naquilo que realmente, e no caso concreto da crucificação de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós na cruz de Calvário, ela proporciona para nós, ela nos oferece, põe à nossa disposição coisas boas, coisas importantes, coisas que realmente importam e são bastante necessárias na nossa vida e que tanto bem faz para nós. Amém? Graças a Deus. E para o efeito, nós vamos usar ou tomar por base um texto que está no Velho Testamento, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 1 e 2, e diz assim a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as suas iniquidades Deus levará sobre si. E pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Graças a Deus. Então nós temos aqui o profeta Isaías apresentando-nos um quadro profético e bem vívido da crucificação do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, então ele tem a visão deste quadro da morte e da crucificação do Senhor Jesus Cristo, o Messias que estava prometido ao povo de Israel e que então iria ser crucificado. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi uma fatalidade, não foi uma infelicidade, não foi uma tragédia, não foi algo assim inesperado, não apanhou de forma alguma Deus de surpresa e muito menos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo faz parte do plano redentor de Deus para a humanidade. Deus é antes de todas as coisas, antes da criação de todas as coisas. Ele, devido à sua capacidade de conhecer todas as coisas antes que elas venham a acontecer, ele é onisciente,
e, portanto, Deus sabe o futuro desde sempre e, portanto, então, ele já sabia que, infelizmente, o homem iria escolher o caminho errado, o caminho da desobediência, o caminho do pecado, mas Deus, na sua grande misericórdia para com o ser humano, ele o quis salvar, mas era necessário que realmente fosse desta maneira, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo, ele sabia muito bem que vinha para isto. Ele não foi tomado de surpresa de forma alguma. Ele mesmo disse, certa vez, e nós encontramos registado lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo ele falou estas palavras, e ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a morte de Jesus Cristo, a sua crucificação, não foi assim um desastre, é uma coisa que nós achamos que foi errada, que foi fora do que estava previsto de forma alguma, e também não podemos vê-la como algo de tristeza para si mesmo, muito bem pelo contrário, porque pelo resultado que ele já previa, que já sabia, e que nós até vemos lido, não é, neste texto, o resultado da sua morte, da sua crucificação, era um resultado de satisfação, um resultado de prazer, um resultado de vitória. Nós lemos que ele veria, como resultado da sua crucificação, ele veria uma posteridade, uma descendência depois disso, não é? Um resultado, um efeito, isto nas vidas humanas. E a sua morte era como que uma semente que resultaria numa enorme colheita. Também aqui a palavra de Deus fala que ele prolongaria os seus dias. Não era o fim da sua existência, não era o término da sua vida de forma alguma, era um ponto, um momento realmente muito importante e do qual ele iria sair vencedor, porque ele haveria de voltar à vida, ele haveria de ressuscitar, a morte não poderia conter de forma alguma e, portanto, ele efetivamente ele reviveu, ele ressuscitou, ele ressurgiu e, portanto, então, e cá está, ele permanece eternamente vivo, ele prolongou e continua a prolongar os seus dias. E também diz aqui a palavra do Senhor que o prazer do Senhor prosperará na sua mão. A sua morte iria dar a Jesus um grande prazer. O sofrimento seria grande, com certeza, e que foi mesmo, amém? Mas o fruto resultante superaria imensamente esse sofrimento, o que realmente valeria a pena. Amém? E então Jesus morre por causa de nós, visando o nosso bem, provendo para nós, proporcionando para nós, oferecendo a nós os meios para resolvermos um problema grave que o nosso pecado nos causou, continua a causar e que, se não for resolvido, causará para toda a eternidade. Amém? Então falemos disso que realmente Jesus, pela sua crucificação, proporciona para nós, que a sua crucificação torna possível a nós. Primeiro, renovação. Amém? Renovação. Diz o texto que ele foi subindo, Jesus, como um renovo perante o Senhor e como uma raiz terra seca. E então nós vimos aqui que o Senhor Jesus Cristo vem como um renovo, né? Veio para trazer algo novo à vida do ser humano pela sua crucificação. Né? Uma vida talvez aqui, como diz aqui, de uma terra seca, não é? Numa terra seca, uma vida num deserto, e deserto fala de secura, não é? De aridez, fala de morte, mas Jesus Cristo, ele veio morrer para pôr fim a essa morte, para pôr fim a essa secura. Jesus Cristo veio realmente para reverter o quadro da nossa vida, veio para trazer vida à nossa morte. A Bíblia fala que nós, por causa dos nossos pecados, das nossas ofensas, dos nossos delitos, nós estamos mortos espiritualmente falando, mortos, que significa aqui separados de Deus, mortos de modo espiritual. Não temos a vida de Deus em nós, porque o pecado na nossa vida impede a presença de Deus, afasta-nos de Deus, afasta a presença de Deus e por isso nós estamos mortos espiritualmente. Mas Jesus Cristo veio morrer para proporcionar o perdão e também a reconciliação com Deus e sim a retoma da vida de Deus em nós. Amém? E então Jesus veio para trazer esta tal novidade de vida, veio para trazer esse refrigério, veio para trazer consolação, veio para trazer satisfação numa terra seca, não é, em que nós vivemos. Podemos ter muita vida à nossa volta, muita gente a mexer-se, muita natureza viva, podemos até estar mesmo vivos também nós, mas, na verdade, nós sentimos como que vivendo uma secura, não é? Um vácuo no nosso interior, uma insatisfação cá dentro.
necessitamos de algo e não há nada que possa realmente satisfazer e suprir essa necessidade. Mas Jesus Cristo, pela sua morte, pela sua crucificação, Ele veio trazer isso, Ele veio proporcionar isso, Ele veio para ser como um manancial de águas vivas na nossa vida e que, como que um refrigério, como que um renovo e um trazendo satisfação. A Bíblia mesmo diz que em Jesus Cristo nós somos novas criaturas, nos tornamos novas pessoas, novos seres, com um novo viver, um viver realmente de plena satisfação, um viver de plena vida, não é? Vida que vale a pena viver. Amém? Ele trouxe também isto dentro da provisão, não é? Restauração, que fala realmente de trazer também novo, não é? Amém? Mas trazer aquilo que nós já havemos perdido também de volta, como uma restituição, e o quê? E em que é que realmente Jesus, pela sua morte, traz e oferece-nos como restauração? Restauração da nossa saúde física, porque diz aqui o texto que Jesus Cristo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. E então, que nós vemos aqui que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Ele provê isto para nós, Ele proporciona isto para nós, Ele ganha e oferece-nos isto mesmo, a cura das nossas enfermidades, a cura das nossas doenças e o livramento e o alívio das nossas dores físicas. Amém? Jesus faz isso. E nós vemos um registro bíblico lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17, Pedro, a sua sogra, Pedro era casado, não é? Pedro era casado e ele tinha, então, a sua sogra com certeza, e diz a palavra de Deus que estava enferma. E ela estava enferma de tal maneira, estava tomada de uma tal febre, diz a palavra de Deus, que ela estava jazendo, estava acamada. E acontece que Pedro, então, convida o Senhor Jesus Cristo a ir lá à casa, e Jesus, então, toma a mão da sua sogra e a faz levantar já com a sua saúde restaurada. E depois diz que, no seguimento, que muitos se aproximaram de Jesus e ele curou-os a todos das suas enfermidades. E então, aí o evangelista Mateus, depois ele vai buscar este texto bíblico nesse contexto, dizendo que já estava escrito, então, e referindo-se aqui ao texto de Isaías, que ele tomaria sobre si as nossas enfermidades. Amém? E então aqui nós temos esta bênção gloriosa da cura das nossas enfermidades, proporcionada pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. E se nós cremos em Jesus e cremos na sua morte na cruz do Calvário, cremos nisto mesmo, Ele pode operar um milagre de cura nos nossos corpos, pode restaurar a nossa saúde, pode aliviar-nos das nossas dores físicas e também restauração espiritual. E se Mateus vai buscar este texto e aplica no contexto da cura física, Pedro, o próprio Pedro, na sua primeira epístola, e no capítulo 2, versículo 24, falando a respeito de que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, ele vai buscar então, aqui no versículo 5, não é, que diz lá, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui fala da cura espiritual, da restauração espiritual, perdão dos pecados e cura para as consequências dos mesmos, não é? Amém? Portanto, porque os pecados, as nossas ofensas, eles geram consequências na nossa vida, e quantas vezes dolorosas, mas pela crucificação do Senhor Jesus Cristo, pelas suas pisaduras, como diz o texto, nós somos sarados das maleitas causadas pelo pecado, não é? Amém? Sentimento de culpa, às vezes de opressão, de mal-estar, incapacidade de fazer melhor ou de nos corrigirmos a nós mesmos, e muito mal que realmente existe em nosso viver. Então nós em Jesus Cristo podemos encontrar a cura, não é, desses males, dessas maleitas produzidas pelo pecado, pelo nosso viver errado. Desculpe. Também, o que mais nós encontramos pela crucificação de Jesus Cristo? Substituição.
Amém? A crucificação de Jesus Cristo, ela oferece-nos substituição. Ela mesma já é um ato em que se está a consumar essa substituição do Senhor Jesus Cristo. Porque ali na cruz, recebendo aquele tipo de castigo, amém, devíamos estar nós. Diz a palavra de Deus que Jesus foi ferido, foi oprimido, foi castigado e foi pisado em nosso lugar. Portanto, por nós, em nosso lugar, éramos nós que devíamos estar a receber tudo isso, porque nós é que pecamos, nós é que erramos, nós é que transgredimos a lei e, portanto, a punição, a justa punição de Deus, ela estava sobre nós, pendia sobre nós e nós é que devíamos estar a recebê-la, porque nós somos merecedores disso. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e fez o favor de vir para exatamente ser ferido em nosso lugar, para ser oprimido em nosso lugar, para ser castigado, para ser pisado. E se Jesus foi ferido em nosso lugar, já não há necessidade de nós sermos feridos. Se Jesus foi oprimido por nós, não temos que aceitar mais a opressão resultante ou por causa do pecado, como punição do pecado. Se Jesus foi castigado por nós, então nós já não temos que ser castigados e não nos temos que castigar a nós mesmos. Já não nos temos que autopenitenciar. Jesus já levou a pena, toda a pena, e toda a pena que nos traz paz com Deus, porque o pecado põe-nos em inimizade, em guerra, em conflito com Deus, mas por Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, nós podemos ter então essa paz com Deus. Já não temos de ter medo da ira de Deus, da justa ira de Deus, porque realmente Jesus já a tomou sobre si. Podemos viver e sentimos mesmo essa paz em nosso coração. Se Jesus foi pisado por nós, já não temos que pensar que temos que ser pisados, temos que realmente levar esse peso sobre nós de Deus, não de forma alguma. Jesus, na cruz do Calvário, fez uma obra completa. A sua crucificação é uma obra completa e que nos proporciona completo perdão, completa salvação. E Jesus disse lá mesmo, quando estava assim crucificado, lá na cruz, está consumado, quer dizer, está completo, está feito, não há mais nada a fazer. Amém? É uma obra completa do Senhor Jesus Cristo. Também, o que é que nos proporciona, o que é que nos oferece a crucificação, a cruz de Cristo? A expiação. Diz, nós lemos, não é? No verso 10, que a sua alma foi posta por expiação do pecado e do nosso pecado. E expiação significa reparação dos danos que nós causamos para com Deus, resultado do nosso pecado. Significa cancelamento pleno do pecado. E é possível Deus cancelar isto, não é? Isto é, cancelar a dívida e também a punição que nós merecemos do pecado, e isso ser reparado, porque Cristo tomou por si e porque Cristo o fez na base da justiça e da retidão em que Ele mesmo viveu, porque tinha que ser mesmo assim. Deus tinha realmente declarado que o pecado tinha que ser punido e que para o efeito, né, Deus determinou na sua lei, para pagamento do pecado, tinha que ser oferecido um sacrifício limpo, puro e perfeito. E Jesus fez isso. Deu-se a si mesmo, sacrificou-se a si mesmo, sendo Ele mesmo limpo, puro e perfeito, imaculado, incontaminado, e portanto a edição foi aceita por Deus, esse sacrifício, essa oferta de Jesus em nossa substituição, e assim pode ser expiação do nosso pecado, pode ser reparação dos nossos pecados. Jesus Cristo na cruz providenciou então isso mesmo, a reparação das nossas dívidas, o saldar das nossas dívidas e também a reparação das nossas ofensas e também dos seus efeitos, não é? Porque o pecado tem efeitos na nossa vida, como diz no verso 6, nós andamos desviados, andamos desgarrados, andamos longe de Deus, sem capacidade, mesmo querendo, andarmos em conformidade com Deus, porque o pecado domina a nossa vida e impede-nos nós vivemos do modo que agrada a Deus, quantas vezes uma força sobre nós que nos leva para longe de Deus, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele também nos oferece esta reparação, não é? Nós vivermos e passarmos a viver de acordo com a vontade e do agrado de Deus. Também justificação. Amém? Diz que Ele havia de justificar a muitos, porque as iniquidades nossas Ele levaria sobre si. E justificação é cancelamento da culpa e absolvição da condenação. O pecado culpa-nos diante de Deus, torna-nos responsáveis. Nós somos responsáveis, somos réus de condenação. Mas, glória a Deus, Jesus Cristo, Ele morre para nos oferecer a justificação, cancelamento da culpa
e a respectiva absolvição da condenação. Na cruz, Jesus assumiu a nossa culpa e se fez réu e condenado. E como diz a palavra de Deus em Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz lá, justificados, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E também diz, também na mesma Epístola aos Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz lá, agora já não resta qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tem fé em Jesus, quem está em Cristo Jesus, quem abraça Jesus como Senhor e Salvador e crê que na cruz do Calvário realmente Ele pagou toda a penalidade, tomou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas injustiças, então, e crê de todo o coração e coloca a sua vida em Jesus, então, é liberta da culpa e da condenação. E diz a palavra de Deus, quem está em Cristo não resta mais nenhuma condenação sobre si, sobre a sua vida. É de notar o que diz aqui, que Jesus, Ele, por causa de morrer na cruz por nós, Ele justificaria a muitos. Toma nota. Não a todos. Ele foi ferido por todos, mas a aplicação da sua obra, ela se efetiva, se realiza somente naqueles que creem. Só recebem justificação que Jesus ganhou por nós na cruz, para as suas iniquidades, para os seus pecados, para a sua culpa, para a sua condenação, aqueles que efetivamente creem no Senhor Jesus Cristo. E a obra de Jesus na cruz e toda a sua provisão é suficiente para todos, mas só é eficiente naqueles que depositam fé em Jesus. Amém? Deposite fé em Jesus. Amém. Glória a Deus então por isso. Então, incentivo você a colocar a sua fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo para que seja justificado e se tenha paz com Deus e então seja liberto da condenação. E, por fim, que mais nós temos por parte, ou da parte de Deus, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, como provisão sua que Ele ganhou para nós lá na sua crucificação, é intercessão. Diz a palavra de Deus que, e lá no verso 12, que Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E pelos transgressores intercedeu. Nós somos lembrados aqui, não é? Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, Ele, a dado momento, volta-se para o Pai e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, não é? Então, vemos aqui Jesus na cruz intercedendo em favor dos pecadores, daqueles que estavam ali, perto, próximo daquele tempo, mas também já em nosso favor, Amém? Em nosso favor. Interceder significa pedir em favor de outrem, é rogar em favor de outro. E Jesus, Ele rogou, Ele pediu diante de Deus este perdão, não é? Ele intercedeu em nosso favor, pedindo perdão por nós pecadores. E é Jesus que roga por nós pecadores. Não há mais ninguém que o possa fazer. Não há ninguém que possa fazer, porque mais ninguém está habilitado para fazer, porque só Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Só Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele continua a fazer. Esse ministério não ficou só por esse momento, essa intercessão, quando Jesus está na cruz de Calvário, mas ela continuou e continua ainda hoje, porque diz a palavra de Deus que após a sua morte, Ele depois é sepultado, ressuscita e depois assenta-se à direita de Deus, sobe ao céu, assenta-se à direita de Deus e intercede por nós, intercede em nosso favor, sendo o nosso advogado, o nosso mediador, pelos pecadores que arrependidos voltam para Ele. Amém? E Ele é o único que pode fazer, amém? É o único que pode fazer, porque só Ele tem as mãos e os pés perfurados, só Ele tem o seu lado traspassado, só Ele realmente foi ali traspassado o seu coração pela lança do soldado. E isso então, o facto de ter, e só Ele ter as mãos perfuradas, e os pés também cravejados pelo cravo, e aquele lado furado pela lança, isso então dá-lhe o direito de ser Ele o intercessor, interceder pelos pecadores. A sua perfeição, o facto de Ele nunca ter pecado, dá-lhe o direito de ser o intercessor. O preço que pagou na cruz ao verter o seu sangue puro, dá-lhe o direito de ser o intercessor. Mais ninguém fez isto, por isso que também mais ninguém tem esse direito. Amém? E a intercessão de Jesus é a garantia da aplicação contínua daquilo que realmente ganhou na cruz do Calvário em nosso favor, da tal provisão da sua crucificação que ela proporciona ao pecador. Ele intercede, amém? Intercede em favor dos pecadores e nós nos arrependemos, nós
voltamos para Ele, nós cremos nele, na sua pessoa, cremos no seu sacrifício de cruz de Calvário, cremos também na sua ressurreição e que intercede por nós, então o Senhor perdoa, o Senhor justifica, o Senhor nos reconcilia. Tudo isto é aplicado à nossa vida, à vida do pecador. A provisão da crucificação, e isto já em jeito de conclusão, a provisão da crucificação de Jesus é a única solução para o pecador, para o seu pecado, para os seus males espirituais, para os seus males físicos e também para a sua condenação eterna. Por isso, creia em Jesus e na obra que Ele consumou, realizou na cruz de Calvário, que foi em meu e em seu favor. Amém? Gostaria de fazer agora uma oração, para que realmente Deus pudesse ajudá-lo, o seu Espírito Santo pudesse ajudar o seu coração, a sua mente a entender e o seu coração a acolher esta mensagem e acolher o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. Amém. Pai Celestial, obrigado, bom Deus, pelo teu grande amor para conosco, obrigado pela dádiva de Jesus e obrigado pela sua morte na cruz do Calvário, com toda esta provisão tão boa, Senhor, que tanto precisamos para a nossa vida, Senhor. Deus meu, que possas ajudar quem ouviu a entender e também abrir o coração para acolher esta mensagem e acolher e abraçar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, Pai, para que realmente possa ter perdão e salvação completa, Deus, que Jesus ganhou por nós na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Que também quem estiver enfermo, Senhor, meu Deus, tu possas tocar, ó Jesus, com a tua mão ensanguentada, ferida, Senhor, lá no Calvário, lá na cruz, toca estes corpos, Senhor, sara, cura, Senhor, e alivia as dores das enfermidades, Senhor, as dores físicas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos concluir o nosso tempo. Eu queria só fazer aqui um anúncio. No próximo domingo, domingo de Páscoa, nós estaremos com uma escola dominical, portanto, online, isto pela aplicação Zoom. E se quiser também assistir em direto, então pode-se dirigir a nós pedindo o link. Você poderá vir como fazê-lo quando nós, nas nossas publicações que já temos no YouTube, pode então encontrar lá o contacto e assim também poder nos pedir e solicitar o link para poder também assistir à escola dominical por meio desta aplicação Zoom. Assim também à tarde, no mesmo domingo, próximo domingo, nós vamos ter também às 5 horas da tarde também, portanto, ao vivo e em direto, pela mesma aplicação Zoom, o nosso culto de Páscoa. Gostaríamos muito que pudesse estar connosco e assistir-nos e também poder participar. Que Deus o abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.